Olá pessoal, eu sou Diego Rodrigues, jornalista que irá conduzir o primeiro episódio do podcast A Gente Faz, mais um canal de comunicação do Sintaf-MA. E por esse programa de estreia, falaremos com os agentes da Receita Estadual do Maranhão, da Cefaz-MA, sobre uma temática que está em voga, é a reforma tributária, a PEC 4519. A PEC ela estabelece a simplificação de imposto sobre o consumo e atende, em partes, os pleitos estaduais, incluindo ainda demandas de setores como agronegócios. Também foi ampliada a lista de setores que terão regime diferenciado. O texto, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, reduz as alíquotas dos regimes favorecidos em até 60% da alíquota padrão. Na prática, haverá uma carga tributária correspondente a 40%. E para falar sobre a temática, recebemos aqui hoje, nesse programa de estreia, o presidente do Sintaf, Eldo Campos Menezes. E quem também está com a gente é o agente da Receita Estadual e mestre em Ciências Jurídicas, Matias Furtado. Sejam todos muito bem-vindos e a gente já começa esse programa de estreia falando em reforma tributária. E a pergunta que a maior parte da população está se fazendo é a seguinte: qual é a justificativa para a reforma tributária? Na prática, qual é a diferença entre o atual sistema e o sistema proposto pela PEC 4519, caso ela seja aprovada pelo Senado e consecutivamente implantada? Eldo Campos Menezes, presidente do Sintaf, pode falar para a gente um pouco a respeito dessa reforma tributária, Eldo? Podemos sim, claro. É um tema que já vem há muito tempo sendo discutido, cerca de 40 e poucos anos, 50 anos, porque o Código Tributário Nacional é de 66, e aí 6, 8 anos depois já pensaram em fazer uma reforma e de lá para cá sempre se fala em reforma tributária, né? Essa discussão foi acirrada um pouco mais nos últimos 10 anos já, né? Inclusive o presidente Temer tentou fazer isso, né? Encontrou algumas contrariedades que aconteceram para que a reforma não andasse no governo Temer, mas agora nós temos a aprovação desse substitutivo, 45/2019, a PEC, e assim, a PEC basicamente ela transforma tudo aquilo que sabemos e temos hoje sobre imposto nos códigos para uma simplificação, né? A justificativa principal é a simplificação. Por quê? Porque entende-se que vivemos em um manicômio tributário, como dizem alguns tributaristas e até juristas, mas a proposta da reforma, voltando à sua pergunta, é a simplicidade com que a coisa vai se dar a partir de agora. A simplificação e a transparência na cobrança, tá? Como vão unir dois impostos, ISS e ICMS, vão se transformar no IBS, e os impostos federais, IPI, PIS e COFINS, vão se transformar no CBS, essa transformação ela vai simplificar declarações, que são as obrigações acessórias, e vai simplificar também o pagamento. Como não sabemos como vão ficar outros fatores em relação a isso, no decorrer do programa nós vamos fazer algumas considerações a respeito, porque é a lei complementar que vai definir algumas coisas mais detalhadas a respeito da reforma tributária, mas principalmente a simplificação, né? Outra coisa também é a diminuição do custo empresarial em função do que é gasto pelos empresários para manter essa organização tributária de uma forma que não haja prejuízo para a empresa. Só para você ter uma ideia, os estados da OCDE, eles gastam por ano 350 horas para organizar a questão dos tributos de suas empresas, e no Brasil a média é de 1.400 a 1.500 horas. Então, essa simplificação também tem essa justificativa. Outra coisa é acabar com a guerra fiscal, né? Aí o que eles chamam de neutralidade.
Isso também é algo que vem capitaneando a questão da mudança para esse sistema. Combate à desigualdade regional, a questão da progressividade, né? O princípio do imposto para o destino e também a questão de você dar uma resposta ao empresariado de que a simplificação ela resulta em eficiência, a complexidade em ineficiência. Basicamente, é isso que a reforma nos instigue a pensar que vai acontecer. Né? E aí o professor Matias pode dar até alguma informação a respeito de como isso se dá juridicamente. Antes eu quero iniciar agradecendo a oportunidade que o CINTAF me deu para poder participar desse momento tão importante e tratar desse assunto que é a reforma tributária. E eu quero aproveitar o momento para saudar o nosso colega, o presidente da Associação dos Agentes, o Marco Aurélio, e o nosso presidente, Eldon Menezes, né, presidente do CINTAF. Obrigado. Uma observação importante que eu quero fazer sobre a reforma é que tem se dito que o texto ele criou os impostos. No caso, o imposto de bens e serviços e a contribuição. Na verdade, o texto da reforma ele não cria esses impostos. Esses impostos eles ainda não existem. O que o texto constitucional ele faz é autorizar através de uma lei complementar. Então, ainda vai ser editada uma lei complementar que vai estabelecer o fato gerador, a hipótese de incidência, o sujeito passivo. Então, somente, né, quando existir essa lei complementar, é que vamos entender melhor os detalhes, como vai funcionar esse imposto. O que o texto constitucional da reforma ele faz é apenas estabelecer regras e princípios que vão nortear, ou seja, vão balizar a instituição dos impostos. Pegando a carona aí, obrigado, agradecendo a sua participação também aqui, doutor Matias. Pegando carona, o que de fato, com esse novo cenário que se projeta, o que de fato impactará na população brasileira com essa reforma? Bom, considerando que a simplicidade acontecerá, considerando também algo novo que tem na reforma proposta pelo API, que é o cashback, considerando também que o regime do Simples Nacional é optativo, né, as empresas que estão no Simples Nacional é optativo. Aquele pequeno empresário, no caso, então, são só aquelas... para que a população entenda melhor. As empresas do Simples Nacional são aquelas que estão no regime favorecido e diferenciado, onde as obrigações acessórias elas são reduzidas e a obrigação principal ela tem um certo, como vou dizer, uma flexibilidade? Não, uma desoneração, na verdade, uma desoneração do imposto. Para dar um exemplo para você aqui, o Simples Nacional, ele paga um percentual fixo, né? E esse percentual fixo dá uma condição de programação melhor para o contribuinte e 90% das empresas do Brasil são do Simples Nacional. E aí o que acontece? Quando você tem um sistema simplificado que permite que o contribuinte saiba quanto ele está pagando, o contribuinte saiba agora que a própria base do imposto não vai compor o preço do produto, quando vai ter uma devolução em cashback para pessoas de baixa renda. Isso tudo influencia bastante e dá um estímulo para que essa simplicidade aconteça. Eu vejo que existem algumas considerações em relação ao próprio mercado, né? Você atrai investimentos, né? E como nós vamos falar mais tarde a respeito do Fundo de Desenvolvimento Regional, onde eles querem fazer um equilíbrio
para que as regiões do Brasil que sejam mais carentes possam ser favorecidas com recursos compatíveis à sua necessidade. Tá? Perfeito. Eu vejo que isso é importante. Embora hajam contrapontos, né? Haja contrapontos, que creio que nós devemos fazer aqui um pouco mais à frente, para que, na verdade, nós nos certifiquemos de que o que está sendo pensado hoje para acontecer, no desenrolar dos acontecimentos, isso venha se concretizar ou não, isso venha se sustentar ou não. Perfeito. Aí, tem uma pergunta aqui para o doutor Matias, né, que é especialista jurídico, mestre aí na área jurídica. O substitutivo aprovado, ele traz uma definição sobre as configurações e atribuições do Conselho Federativo, né, do Estado, do Distrito Federal e municípios. Como será essa composição, doutor Matias, a partir de agora, sendo que a reforma tributária entra em vigor? Na verdade, a criação do Conselho Federativo, ele, para os estados e municípios, ele constitui o calcanhar de Aquiles, né? Ou seja, seria o ponto preocupante da reforma. Por quê? Porque o Conselho Federativo ele vai editar normas infralegais. E essas normas, elas são normas vinculativas para os estados e municípios. São normas obrigatórias. Então, essa é que o ponto que os estados e os municípios, eles consideram que há uma perda da autonomia. Mas a gente tem que lembrar que essa perda da autonomia, essa autonomia que os estados e os municípios eles têm, tem causado, no modelo atual, né, do sistema tributário, um sistema complexo, né, um sistema caótico. E o que tem acontecido é que esse sistema ele tem causado muitos conflitos, levando demandas administrativas, demandas lá nos tribunais, e aí que está o problema, né? Que o poder judiciário ele não tem uma estrutura, né? Não está preparado, né, para analisar e julgar questões tributárias. Certo. Então, quer dizer, o Conselho Federativo, né, ele vai uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação tributária. Mas, com certeza, isso vai ser, podemos dizer que há uma perda mesmo na autonomia, né? E, assim, atualmente, qual é o benefício que ele tem, nesse atual modelo que ele tem, os estados e os municípios, no caso? Como assim? Porque se ele vai perder a autonomia, o estado e o município passa a perder a autonomia, qual era a autonomia que ele tem atualmente? Nós estamos falando de autonomia legislativa. Sim. Então, imagina só, nós temos 5.575 municípios. Quase 5.580. 26 estados e mais o Distrito Federal. Cada um legislando do seu modo. Isso realmente é algo confuso para as empresas, né? Sim. Então, a necessidade de tratar, as empresas contratar muitos especialistas na área tributária. Então, havendo apenas um órgão, eu penso assim, havendo apenas esse órgão... Uma padronização, então vai no caso. padronizar a legislação tributária acerca do IBS. Então, esse é eu vejo assim um ponto importante, né? O benefício. Certo. Agora, existem ainda pontos polêmicos, porque o Conselho Federativo ele vai ter também a atribuição de distribuir a arrecadação. Sim. Mas a forma como isso vai ser feita ainda não está definido. Será? Então, isso tem causado apreensão, né? Os governadores, os prefeitos estão apreensivos. Como é que isso vai processar?
Na lei já está descrito, mas na prática, saber como é que vai ser porque, aplicado que está... Porque, na verdade, tudo vai precisar de uma lei complementar. Até nesses aspectos, precisa de uma lei complementar. Então, o que não é conhecido, Sim. já a tendência é causar essa apreensão. Existem algumas discussões a respeito do Conselho Federativo, e eu tenho visto muitas discussões a respeito disso com alguns especialistas, tributaristas, né, juristas, e eu gostaria de fazer algumas ponderações. A primeira é a seguinte: eu vejo que o lado conceitual da questão, ele precisa ser analisado. Por que que nós estamos com a ideia de continuar fazendo podcasts como nós estamos fazendo hoje? Porque nós queremos que os colegas das agências de atendimento, dos postos fiscais, possam ficar inteirados de tudo que pertine à nossa categoria. Sim. E de tudo que pertine aos tributos, e coisas correlatas, para que nós possamos ter um entendimento unificado, nivelado, para que tudo que seja em relação ao profissionalismo que nós devemos exercer seja bem conhecido. Então, partindo desse princípio, nós vamos fazer mais podcasts em relação a isso, em relação a vários assuntos que são importantes para a nossa categoria, e é importante que esse lado conceitual ele seja abordado. Então, qual é a característica de um Estado federativo como o nosso? A característica é que os municípios e os estados, que têm a pungência política, a representatividade jurídica e administrativa um pouco mais próxima da população, ele esteja no comando disso. Então, vamos supor que fosse ao contrário. Vamos fazer um conselho federativo para que fique determinado, assim como a União vai fazer com os estados e municípios, os estados e municípios fazerem com a União. Acho que a União não ia deixar isso acontecer, ou pelo menos ia fazer algum contraponto em relação a isso. Então, na base conceitual, o Pacto Federativo, muitas pessoas dizem que é ferido. Por quê? Qual é a justificativa do Conselho, que o Bernardo Api fala, a pessoa que está conduzindo essa reforma tributária pelo governo? Que a justificativa é garantir a apropriação dos créditos, das diversas fases da cadeia. Sim. E também garantir que o Estado que vende possa passar ao Estado de destino aquilo que é devido. Tá? Tudo bem. Mas será que não existem controles tecnológicos suficientes para fazer isso? Não existe a fiscalização dos próprios entes que pode fazer isso? É uma coisa que a gente precisa pensar a respeito. E assim, o que dá legitimidade para os municípios e para os estados trabalharem seus processos financeiros, administrativos, políticos e jurídicos, é exatamente o que ele tem na mão para financiar suas políticas e ter a sociedade um pouco mais próxima para dizer o que ela quer realmente. Então, você leva isso para a União, você leva isso para um Conselho Federativo, algo que a gente precisa pensar muito a respeito, E assim, será financiado pelos 3 entes, ou seja, mais uma despesa que será financiada pelos 3 entes. Isso está no substitutivo, isso está na PEC que for aprovada, E assim, o que o Conselho vai fazer? Ele vai, coordenar uma atuação integrada. Ele vai coordenar, no lançamento, na cobrança, e isso as pessoas acham meio complicado, na representação judicial do imposto. Isso está no substitutivo. Então, realmente, é uma preocupação, como o professor Matias falou, que ela deve ser levada em consideração, porque, vou dar outro exemplo simples. O Simples Nacional. O Simples Nacional tem um comitê gestor. O DARI é único, mas a repartição das receitas é feita automática. Não há uma retenção. Então, poderia funcionar do mesmo jeito? Creio que poderia. E essa composição do Conselho Federativo, os membros dele, eles partem de onde? Como é que é? Eu acredito que aí que talvez a formação dos membros do Conselho é que vai mitigar essa perda da autonomia. Porque cada ente federado vai ter um representante. Sim.
Então, são 27 entes federados e cada um vai ter o seu representante. Então, talvez isso aí seria uma mitigação na perda da autonomia, seria mitigada por isso. Cada um vai defender a fatia do bolo aí, a parte da fatia pro bolo, no caso. E essa questão também, pegando a fala do professor Matias, essa questão também ela é uma questão assim, que eu vou dizer também polêmica. Por quê? Ora, os 27 estados vão estar representados. Sim. Mas os 5.070 municípios. 5.575 municípios vão estar representados por 27. Sim. 27, somente 27. Então aí, levando um pouco mais para frente do que a lei determinar a respeito, e aí eu dou o exemplo da Lei Candir, por exemplo, que a Lei Candir vem se arrastando há quantos anos, né, para ter uma resolução, e agora ultimamente parece que 2021 ou 2022 teve alguma coisa, né, que vão aportar, parece que 63 bilhões para fazer a devolução do que é preciso em relação aos créditos. Será que não vai ser mais uma Lei Candir? Essa questão do Conselho Federativo. Sim. Né, e os municípios, será que nessa lei vai conter que, como existe hoje, as notas dos estados, A, B, C e D, será que é só quem tem nota A e B que vai receber esse recurso? Quem tem C e D não recebe? São critérios ainda muito lacunas abertas, soltos, né? Lacunas abertas, que eu acredito que do jeito que está sendo discutida a reforma tributária hoje, nós não sabemos, por exemplo, como é que vai ficar a fiscalização. Quem vai fiscalizar? Os três podem fiscalizar? Vão fiscalizar os três juntos, um de cada vez? A multa na questão de autuação vai ficar com quem? Com os três? Vai ser dividida? Algo que não se sabe também. Então, esses pontos obscuros, né? Apesar de obscuros, eles são sensíveis. Sim. Apesar de obscuros, eles podem não garantir direitos. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa tratar com muito cuidado, e eu acho até que o Senado precisa fazer uma discussão um pouco mais detalhada, né? Aí eu fico perguntando, nessa discussão, onde estão os grandes tributaristas? Eles estão nessa discussão? Os grandes juristas estão nessa discussão? Isso está sendo discutido e exposto para a sociedade, ou está sendo discutido e feito como foi a aprovação na Câmara? Foi rápida? Foi lenta? Não, todos estão dizendo que foi muito rápido. Então, isso talvez traga alguns prejuízos. Pegando em gancho em prejuízo, vamos falar de favorecimento, né? O texto ele reduz a alíquota, né, dos regimes favorecidos em 60% da alíquota padrão. Quais são os regimes que se beneficiarão com essa implantação da reforma tributária? Essa é outra incógnita. Por quê? Eu acho que eu comentei já a respeito do número de empresas, né? O Brasil tem 5.700.000 empresas registradas. Desses 5 milhões, 10% são empresas que estão fora do Simples Nacional, 90% estão dentro do Simples Nacional. Como existe a questão do Simples Nacional optar por estar ou não dentro do que foi estabelecido pela reforma tributária, vamos fazer aqui um chute. Vamos supor que 20% das empresas do Simples Nacional resolvam ir para o novo formato que a reforma tributária estabelece. Ainda assim, teremos 70% das empresas do Simples Nacional no regime, sem estar dentro da nova reforma tributária, e nós temos que ver a representatividade disso. O que isso significa para o Brasil? Eu sempre digo assim, as pessoas... eu odeio a reforma tributária. Eu digo, a reforma tributária é como se eu tivesse uma casa grande, né? Uma casa muito grande, que eu preciso reformar o banheiro, eu preciso reformar a piscina, eu preciso reformar o muro, eu preciso trocar o portão, e eu quero derrubar toda a casa e construir uma nova. É como se fosse isso a reforma tributária. A reforma tributária está pegando um arcabouço tributário que nós temos, que é respeitado no país todo, no mundo todo, respeitado por juristas no mundo todo, e estamos dizendo, olha, isso aqui não vale nada, e agora nós vamos criar uma coisa nova, sendo que a própria Constituição, os próprios ditames constitucionais, nos dão condição de, pegando os pontos que são sensíveis, os pontos que são prejudiciais, eles poderem ser trabalhados, né? A própria Receita Federal, ela já foi pioneira em vários projetos que os estados e os municípios seguiram depois. Por que não é feito assim?
Por que não faz primeiro com os impostos federais, ver como é que a coisa se desenrola, e depois os entes federados, estados e municípios, iriam nessa mesma carona, né? O cadastro sincronizado é um desses projetos que foi feito, deu certo, o Simples Nacional. Então, assim, é muito cedo ainda para dizer quem ganha o quê, porque depende muito de como o professor Matias falou, depende muito de como a legislação vai se comportar, quais são as condições, né? Por exemplo, o pessoal de Manaus, na Zona Franca, eles gritaram, né? Por quê? Porque acaba tudo quanto é benefício, não e nós, né? As 600 empresas que tem aqui em Manaus, que tem esse benefício, os 500 mil empregos diretos e indiretos, como é que eles vão ficar? Então, eu acho que é uma discussão muito ampla. Eu tenho uma casa grande, que é o arcabouço tributário do Brasil, e querem destruir essa casa de uma vez por todas e construir uma casa nova, colocar novos pilares, né? Então, existe um compartimento interessantíssimo que precisa que se mantenha, né? Compartimentos que são viáveis, compartimentos que são execuíveis, sem qualquer problema, e que por conta da demonização desse regime tributário, as pessoas querem acabar com tudo. Derrubar a casa toda, existe né? uma máxima, né, filosófica, inclusive, que diz que se você não faz nada, é ruim, mas se você quer fazer tudo de uma vez, também é ruim. Perfeito. E o doutor Matias, que eu tenho uma pergunta para ele. Doutor Matias, como é que vai funcionar o cashback? Como é que vai ser essa metodologia aí que estão querendo implantar com a reforma tributária? Esse cashback, ele tem por objetivo, né, a devolução dos impostos pagos, né, pela a classe mais carentes, né? Mas como isso vai sair uma lei, né? Vai sair ainda uma lei complementar que vai estabelecer, né, como vai ser feita, né, essa transmissão, né? Certo. Como é que se dará a questão do imposto seletivo? Tá. O que acontece? O que é a seletividade? A seletividade é um tratamento diferenciado para algumas coisas, né? E por que esse tratamento diferenciado é dado? Primeiro, para incentivar o consumo daquilo que é bom e desincentivar o consumo daquilo que é maléfico, né? Vou dar um exemplo aqui, imposto seletivo sobre cigarros e álcool, né? Quanto mais você aumenta a carga tributária do álcool e do tabaco, cigarro, mais as pessoas que o consomem estão tendo um aumento de carga tributária e, consequentemente, do preço, que poderia, em tese, diminuir o consumo, né? Mas existem estudos feitos por outros países, que dizem o seguinte, que muitas vezes o tiro sai pela culatra. Exemplo, do cigarro. Então, se você está achando o cigarro muito caro, em função do seu vício e daquilo que o seu vício lhe impõe a fazer, você parte para o cigarro contrabandeado. Então, ao mesmo tempo que o imposto seletivo aumenta a carga tributária do cigarro legal, ele aumenta a possibilidade daqueles que fazem o contrabando do cigarro ilegal aumentar a sua produtividade. Então, é algo que nós precisamos pensar, porque essa seletividade também ela é benéfica, porque vai envolver a questão dos crimes contra o ambiente, né? Contra o meio ambiente, e também a questão de incentivar, né, produtos que sejam de primeira necessidade, né? E aí você precisa fazer esse contraponto para saber o que realmente é preciso fazer e de que forma, né? Que também ainda vai ser contemplado através da legislação. Mas o imposto seletivo, ele é em sua essência, né? Ele é algo que faz um certo controle social que é importante para a saúde. Sim, para a saúde da sociedade. A gente fala também da questão de produtos com excesso de açúcar também, né? Que existe uma taxação maior também em relação a isso. A questão também, por exemplo, o carro elétrico, né? O carro elétrico é algo bom para o meio ambiente. Ainda está caro, né? Tem que baratear só. Tem que baratear mais. Mas é o começo, né? Sim. Eu estava lendo ontem que a Toyota está se juntando com
com uma empresa chinesa também de fabricação de automóveis, que eles já estão pensando em um meio de energia para movimentar os carros mais barato do que o elétrico. Perfeito. Né? Então é uma questão de avanço tecnológico, né? E a reforma tributária, essa guerra fiscal, ela encerra com essa nova reforma tributária? Ela combaterá a desigualdade regional também? Eu acho assim que o objetivo é tornar os estados, os municípios, parceiros, né? Então, nesse modelo atual, os entes federados, eles dão isenções às empresas que se instalarem no estado. Sim. Isso eu acho que causa um prejuízo, né? Causa um prejuízo ao erário público, né? E à própria população, né? Então, com essa reforma, né? Essas isenções elas só vão ser diminuídas bastante. Isso, é a questão da neutralidade, né? Porque o incentivo fiscal, ele cria a guerra fiscal pelo seguinte: o Estado A, ele dá incentivo para determinada indústria instalar, né? E o Estado B, de onde as indústrias fogem para ir para o Estado A, dão outro incentivo para que empresas que estão no Estado C venham para o B para compensar a perda que ele teve, que as empresas do B foram para o Estado A. Então, isso, na verdade, é pouca farinha, meu pirão primeiro. Sim. Né? Então, os estados, os entes federados, desculpa, procurando cada vez mais trazer empresas que possam render, né, frutos empregatícios, de melhoria social, da renda per capita, etc. Mas, com o novo sistema que está sendo implantado, que os benefícios fiscais eles serão muito reduzidos e não serão autorizados regimes especiais que não forem dentro de um bojo que todos sejam contemplados. Isso é importante porque, assim, uma empresa está instalada aqui no Maranhão e o público dela está no Rio de Janeiro. Mas o Maranhão deu um incentivo que compensa toda essa logística de transporte para ela ir vender no Rio de Janeiro. Sim. Então, esse absurdo, ele vai acabar. Por quê? Porque os incentivos agora, com a neutralidade, eles vão permitir que todos tenham as mesmas condições de ter suas empresas nos locais em que seus públicos possam estar e sem qualquer problema e a concorrência ser leal. E o contribuinte, vamos falar agora para o próprio contribuinte, ele realmente saberá o que ele está pagando do produto, o imposto que vem em cima desse produto, ele com essa nova reforma, ele saberá realmente? O sistema tributário atual, né, quando o contribuinte ele faz as suas compras, o imposto ele fica embutido. Então, o contribuinte não tem como saber o imposto. E agora, com essa reforma, o imposto ele vai ficar por fora, né? Quer dizer, você vai comprar o produto lá, na nota vai dizer, quanto é que você está pagando o de imposto, né? Então, uma das coisas importantes aí da reforma é o princípio, né, da transparência, né? Sim. Então, o contribuinte ele vai saber o que ele está pagando. Hoje não tem como saber. Ninguém sabe. Não tem como saber. Hoje realmente é assim, pegando aí me apropriando um pouco da palavra do professor Matias, você hoje compra uma mercadoria de R$100, tá? Pra facilitar com números redondos, né? Você compra uma mercadoria de R$100, e a alíquota é 25% dessa mercadoria. E aí, os próprios R$25 já estão embutidos nos R$100 e você paga 25 sobre 100 quando deveria pagar 25 sobre 75. 75, isso. Então, o que acontece? Hoje, você vai pagar uma mercadoria de R$100 e vamos supor, você vai pagar 25% de R$100, você está pagando sobre o preço da mercadoria. E se você fosse pagar no sistema que estão querendo substituir, era 25 de 125, porque o próprio posto estaria embutido. Tá? Então, isso é muito bom. Sim. Tá? E hoje, se você tentar fazer isso,
somente com os 5 impostos que estão sendo reduzidos a um IVA dual, não tem como fazer. Não é uma matemática extremamente complexa. Conta não fecha, e eu né? acredito que não tem razão de ser em função até de desestimular o próprio consumo, porque é muita coisa. E perguntando aqui para os dois, qual é o princípio dessa reforma? Ela é deslocar a cobrança do imposto de origem, onde a mercadoria é produzida, para o destino onde ela é consumida? Essa é um dos princípios da reforma? Eu diria que é uma justiça fiscal, né? Você pega, por exemplo, um produto que é fornecido no estado de São Paulo. Ele vem aqui para o Maranhão, pega uma alíquota, a população paga uma alíquota de 18%, os 7% já fica lá no estado de São Paulo. E com essa mudança, né, a incidência do imposto vai ser somente para o destino. Então o Maranhão vai ficar com a alíquota dos 18%. Certo. Assim, como o professor Matias falou, uma questão de justiça fiscal, pelo seguinte, quem paga o imposto é quem compra. Quem compra, ele, no regime atual, sem o imposto vir para o destino, está sustentando o Estado que está produzindo, que está vendendo, enquanto que eu, consumidor, o Estado que necessitou comprar o bem, as pessoas dos estados que necessitou comprar o bem, não traz nada disso, né? Então, essa justiça eu estou comprando no estado de São Paulo, mas parte do que eu comprei vai ser devolvido para o estado destino, em função do estado de destino precisar crescer, precisar se modernizar, e também a questão de eu estou contribuindo para que a produção de determinado estado produtor esteja bem. Então, eu preciso estar bem também para continuar consumindo. Né? E aí, o que acontece? Vai ser uma apropriação para o destino gradativa, né? Vai levar 50 anos, né? Mas vai acontecer, né? E eu acho até que esse tempo é um pouco prolongado, porque eu acho assim que com 2, 3 anos a coisa funcionando, nós poderíamos ver o potencial dessa remessa de origem para destino e talvez até encurtar um pouco mais esse prazo, né? E por isso a criação dos 2 fundos, que não sei se vai dar tempo da gente falar aqui a respeito dos 2 fundos. Inclusive, estava falando aqui, o nosso programa, o tempo está terminando já. Para falar sobre a reforma tributária, a gente precisaria de um dia inteiro aqui de programa, né? Porque são muitos assuntos, são assuntos muito detalhados em cada área, e aí puxa para um, puxa para outro. Mas eu queria ouvir as considerações finais de você, em síntese, né? Qual é o ponto de vista de vocês em relação a essa reforma tributária? Existe alguma crítica? Crítica deve existir várias, né? Mas o que a gente poderia sintetizar para que o nosso ouvinte pudesse entender um pouco em relação a uma reflexão de vocês em relação à reforma tributária? Eu acho que nós temos aí uma tentativa de reforma, né? Como o colega El já falou, eu achava que era 30 anos. 50. 50 anos, né? E que é muita dificuldade, porque tem interesses, né? Cada estado tem seus interesses. Sim. Então, é difícil compor. Eu considero pessoalmente como positiva, né? Agora, claro que tem alguns aspectos que são preocupantes. Mas o que a gente pode ver, ainda não existe, ainda não foi criado os impostos. Sim. Esses impostos únicos. Então, só lei complementar que vai estabelecer, né, os detalhes. Então, a necessidade que aguardemos, né? Inclusive, o projeto, a reforma vai passar pelo Senado, né? Que pode fazer algumas alterações, né? Então, há uma necessidade de aguardarmos, né?
para entendermos melhor os detalhes. Beleza. Eldon, para encerrar as considerações aqui. Primeiramente, eu queria fazer aqui como vou dizer, uma consideração, principalmente em relação aos nossos colegas, agentes que estão nas agências de atendimento e nos postos fiscais. A grande verdade é que quando nós estamos cumprindo com o nosso papel profissional, como servidores públicos, nós não somos só aquelas pessoas que estão ali para identificar o contribuinte sonegador, orientar o contribuinte que quer andar corretamente. Nós somos pessoas que contribuem para o desenvolvimento social e econômico de onde nós estamos. Sim. Eu queria deixar isso bem latente na minha fala, pelo seguinte: todas as vezes que nós estamos prestando serviço à sociedade, e esse serviço é prestado com eficiência, esse serviço é prestado com dedicação, trabalho laborioso de excelência, nós estamos contribuindo ali para o desenvolvimento social daquela localidade. Seja na agência de Chapadinha, na agência de Itapecuru, seja no posto fiscal de Estreito, seja no posto fiscal de Quatro Bocas, nós somos provedores de desenvolvimento. Por quê? Porque a justiça fiscal, ela é um dos pilares para que a sociedade ela possa ter o recurso governamental que vai cuidar das políticas públicas e também a questão da valorização local, a valorização do município, a valorização do povoado que você está. E nós somos também formadores de opinião. Sim. Se eu fizer o meu serviço bem feito, se eu estiver servindo como devo servir, a sociedade ao meu redor ela vai perceber. Ela vai dizer, olha, ali é feito justiça fiscal. Sabe por quê? Porque hoje nós já temos um trabalho de educação fiscal que é feito pela ASDIM, que é conduzida pelo colega Fernando Rezende, lá na Cefaz, que as pessoas já têm ideia do que é tributo, já têm ideia do que é imposto, já têm ideia do que é o nosso trabalho na sociedade. Então, colegas do fisco, vocês são importantes nessa questão da reforma tributária, do desenvolvimento social e econômico, que nós estamos prestes a ser encaminhados de outra forma. E que isso reflete em vários setores, né? As pessoas não entendem mais na educação, num hospital, numa escola que é construída. Tudo isso é através do imposto arrecadado, né? A outra fala que eu quero deixar aqui com vocês é a seguinte. Eu creio que esse esforço que está sendo feito para a reforma tributária é um esforço super válido. A discussão interessantíssima. E como é uma discussão que envolve, mesmo aqueles que não querem se envolver, eles estão envolvidos indiretamente, ela precisava ser um pouco mais ampla, porque nós temos algumas deficiências, como, por exemplo, o imposto que é cobrado sobre a renda. Por que ele não entrou? Sim. Por que o imposto que cobra a renda não entrou? Essa é uma crítica que eu faço. Na verdade é futuro, né? Isso aí já está programado para que entre na próxima reforma. Sim. Né? Nós temos até um regramento de 180 dias, né? Tem. Mas o que eu entendo é o seguinte, que o Estado, aí falando dos 3 entes federativos, o Estado precisa dar uma prova que ele está muito bem intencionado para fazer a questão. Né? Porque nós sabemos o seguinte, a responsabilidade política de aprovar, ela não é cobrada. A responsabilidade das entidades, ela é cobrada. Vou dar um exemplo para vocês. Na época da pandemia, a Assembleia Legislativa decidiu que os consignados dos servidores seriam suspensos por 3 meses. Aqueles que optassem. Ou seja, se você não dissesse nada, você optava tacitamente. Né? E aí o que aconteceu? Os bancos agora estão refinanciando esse valor e quem está sendo prejudicado é o servidor que aderiu a esse não recolhimento por 3 meses. É verdade, isso foi submetido à apreciação do STF
e o STF considerou a lei estadual que suspendeu como inconstitucional. Então a responsabilidade da inconstitucionalidade não foi para os parlamentares, eles não respondem por isso. E sim para o E servidor. sim para o servidor. Então, nesse sentido, é que eu quero dizer o seguinte, que o Estado há décadas não corta nada de sua despesa. A despesa do Estado não cabe no PIB. Então, eu acho que deveria ter um esforço, uma contrapartida do Estado, para que as pessoas pudessem dizer, olha, estão cortando na própria carne, estão começando por eles. Como eu falei antes, a Receita Federal já foi pioneira em vários projetos, poderia começar com os próprios impostos da Receita Federal, né? Os estados e municípios, o tempo todo com o pires na mão, vai continuar isso. É mais importante a questão política dos municípios. Acho também que os estados e os municípios deitaram em berço esplêndido durante muito tempo. A reforma tributária está sendo discutida há décadas. Por que estados e municípios não esqueceram um pouco a questão política e foram para a questão técnica para definir isso, para ter o protagonismo nisso? Porque, afinal de contas, como eu falei antes também, a pujança política, administrativa e jurídica, a intimidade dessas pujanças é toda no município. Sim. Então, a minha consideração final é que o Senado possa pensar muito a respeito de como isso vai se dar, como esses estudos vão ser debatidos, como a sociedade pode participar de uma forma mais ativa, como ela pode ser provocada de uma forma mais ativa. A minha fala final é nesse sentido. Vamos participar mais, vamos querer entender mais, vamos estudar mais, porque somente assim os nossos representantes eles vão ser instigados, né, a querer fazer a coisa um pouco mais, talvez devagar, com uma complexidade menor, mas que possa ser gradualmente, possa o sucesso ser gradual, né? O sucesso ser gradual. Eu acho que isso é importante a gente pensar sobre isso, tá? O Estado dando o exemplo de que realmente quer fazer e quer fazer de uma maneira correta, quer fazer de uma maneira em que todos participem. Perfeito. Agradecendo aqui a presença do presidente do Sintaf, Eldon Campos Menezes, e do mestre em Ciência Jurídica, ex-gestor do ITCD, da Cefaz Maranhão, Matias Furtado, que esteve presente nesse primeiro programa do A Gente Faz. Curta, compartilhe e traga mais pessoas para o movimento do Fisco. Siga-nos nas redes sociais procurando por Sintaf MA no Instagram. Não deixe de entrar em contato conosco por meio do e-mail sintaf@uol.com.br e pelo número do telefone 98, código de área 3232-0806. No WhatsApp do Sintaf, 98, também o código de área 3232-2179. Ou deixando aqui na nosso podcast o seu comentário. Muito obrigado. Encerra-se assim então o primeiro programa, né, o programa piloto A Gente Faz.